A gente vende kit de fábrica, alguns conceitos de percepção visual que a gente pode aproveitar, certo? Então a gente vai conseguir limpar mais o nosso gráfico ou conseguir se safar mais de situações utilizando eles, certo? São os princípios de gestor. A gente vai dar uma olhada nos 7 princípios que tem, certo? E a gente vai aplicar eles e na prática vocês vão ver que realmente dá aquele tchan, né, na hora da apresentação. Então, primeiro princípio, da proximidade. Não é coincidência, você realmente viu colunas e linhas nessas duas imagens. Só através da distância entre os pontos você pode codificar a ordem neles, certo? E como é que isso é útil? Bem, ao invés de você ter uma delimitação, uma fronteira física, por exemplo, uma linha ou uma coluna, você pode só aproximar os elementos, e esses elementos eles já vão estar impressos numa ordem. Por exemplo, quando quero fazer um gráfico de tabela, você não precisa mais daquela linha preta cruzando todo o seu dado, toda a sua imagem, para dizer que aquilo é uma coluna. Basta aproximar os elementos. Certo? E isso é muito poderoso. A gente vai ver como é que a proximidade aliado à similaridade pode produzir um bom gráfico. E sim, o outro princípio que a gente vai ver é o da similaridade. Você realmente viu grupos cinza e um grupo azul do lado da esquerda, e você viu quadrados e X. Através de mudanças de tonalidade ou mudança de forma, você pode enxergar grupos distintos. E isso vai destacar um grupo do outro. Como é que isso pode ser impresso em um gráfico? Eu acho mais fácil explicar dessa forma, certo? Vamos ver um table chart, muito simples. Você tem aqui 2 princípios sendo aplicados. O primeiro da proximidade. Sem nenhuma linha de coluna, você conseguiu formar colunas. Quem viu esse gráfico de imediato já viu colunas, escola, idade, enfim, várias coisas. E, através de trocas sutis de cores, você viu linhas. Então, a primeira grande troca de cor que tem, o do cabeçalho. Destacando a cor do cabeçalho, você viu o nome das colunas. E, alternando entre cinza claro e branco, você viu linhas. Vocês percebem como é que você consegue destacar o dado em frente de outros elementos visuais e que isso não fica enfadonho, você não fica fadigado quando você vê uma tabela como essa? É exatamente nisso que a gente vai focar daqui para frente, certo? Como é que a gente destaca o dado e a gente usa esses elementos para isso se tornar bem simples e você realmente não precisar de muito esforço para entender o que está acontecendo aqui. O outro princípio que a gente vê é o do acercamento, certo? A nossa mente ela tende a ver que, por exemplo, com uma delimitação física, um sombreado, que aquele retângulozinho ali é parte de um grupo e esse grupo está no universo, certo? Ah, beleza. E como é que se aplica? Aquele velho gráfico quando a gente vê, quando a gente tem dados reais e quer fazer uma previsão, certo? Geralmente o que acontece é o seguinte, quando a gente está num dado real, a gente tende a representar dessa mesmíssima forma, certo? A linha concreta, certo? Pontos e linhas concretas, e depois a gente tenta passar, por exemplo, por um pontilhado e, enfim, algo que dê a sensação de uma lacuna ali, que aquilo foi predito. Através do acercamento, a gente pode criar uma região nesse gráfico e a gente muda apenas um elemento visual. Isso dá um conforto visual enorme, porque você não vai ter que se concentrar, ou pelo menos o público, sempre é o público, porque a gente acaba se viciando um pouco na visualização, e ele não vai ter que se concentrar em entender realmente por que aquilo está mudando. Quando a gente faz um acercamento, a gente divide de cara 2 grupos aí. É interessante, porque quando você vê essa imagem, você vê esses 2 grupos e depois você foi ver o que era, que é o real e a previsão. E eu não precisei falar sobre isso, certo? Sempre lembrar, o público, a informação que o público vai ver é diferente do que você, às vezes, né? Vai ser diferente do que você queira mostrar. E a gente vai, com um gráfico, tornar isso completo. O público vai ver o que eu quero mostrar, certo? Então, beleza. O outro princípio que a gente pode ver é o do fechamento. Você viu quadrado, triângulo e cubo. Ah, beleza, mas aqui realmente não está desenhado. Na verdade, são 4 círculos azuis, 3 círculos azuis e os outros. A nossa mente é muito boa em fechar lacunas, certo? Através de experiências, a gente pode ver que a gente não precisa desenhar um cubo por inteiro para fazer um cubo. A gente não precisa de um triângulo ou de um quadrado. Então a gente vê naquelas velhas figuras de plotagem, né? Às vezes um Excel da vida, um Matplotlib, quando a gente faz um gráfico ou a gente está imprimindo isso no livro, a gente precisa fazer a moldura do gráfico, o sombreado e propriamente a informação. Quando na verdade que você vai ver o comparativo, sem essa moldura e sem essa borda, né? Sem esse sombreado, o seu dado se destaca.
Lembrando, por que isso está saturado? Porque, veja só, você vai se concentrar na borda preta, isso daí já está puxando a atenção de quem está vendo. Você vai se concentrar nos eixos, isso também é outra informação, e na diferença de cor, o sombreado. Porque geralmente você vai colocar isso em cima de uma página branca, por exemplo, e você vai ter a mudança do branco para o sombreado. Esses elementos eles já estão puxando informação do seu público. Lembrando, você já está consumindo carga cognitiva, certo? Quando você retira isso, você dá um bônus. Você já olhou direto para o dado, que é exatamente onde você deve focar sua narrativa. Isso é muito importante. Você pode garantir que isso vai funcionar pelo princípio de um fechamento, certo? Chegando agora para um dos mais importantes, né? O que a gente pode começar a remover elementos que a gente não pensava antes, né? Da continuidade. É muito interessante essa imagem, porque de uma forma simples, você viu ordem na figura de baixo, né, na rosa, e você não conseguiu enxergar uma ordem na parte de cima, a roxa. Por que isso acontece? Quando a gente vê elementos que estão, de certa forma, bem distribuídos, né, com espaços em brancos iguais entre eles, como é o caso da figura de baixo, você tende a associar que as bolinhas elas estão seguindo uma ordem, geralmente da esquerda para a direita. Quando você olha uma figura de cima, você não enxerga essa ordem, então você realmente não consegue dizer, às vezes até consegue, né? Por exemplo, se você pegar da esquerda para a direita quem é o primeiro elemento, mas na hora de falar quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, você vai se confundir. E isso é interessante por quê? Porque agora a gente vai começar a retirar os eixos. Então, esse é um comparativo, quando a gente retira ou não o eixo. De um lado, a gente tem 3 barras e forma uma obra de arte, porque, enfim, um verde, um azul e um vermelho, e um eixo Y, um eixo X também. E do outro lado a gente vê que só tem um gráfico de barras e sem um eixo Y. Onde é que entra o princípio da continuidade aqui? Se você for olhar o gráfico da direita, o gráfico roxo, você vê que ele não tem um eixo Y. Mas você, por essas barras estarem bem distribuídas, né, bem igualmente alocadas, né, você pode traçar essa linha. Automaticamente você traçou essa linha do eixo Y. Ok, e você não perdeu informação. Na verdade, ele ficou mais leve. Você foi direto para a barra de cima, já que ela está ordenada, e é uma dica. Sempre que você quiser fazer um gráfico comparativo de barras, ordene as barras, porque provavelmente você viu a Mint, primeiro. Então você viu lá a barra Mint, e você foi percorrendo ela até ver os 89 votos. Depois você vai descendo só na ponta da barra, e depois você vai vendo, quando lhe interessa, a parte do eixo Y. E você não precisou de mais um distrativo, mais um eixo lá, para tirar a atenção do seu público. Quando a gente vai ver essas duas fotos em comparativa, a gente pensa, cara, é verdade, realmente dá para tirar mais coisa ainda do gráfico que vai distrair. Mas eu já quero treinar vocês para o próximo tópico, que é o seguinte: como é que você percorreu a imagem do outro gráfico de 3 barras? Como assim? Você primeiro viu a faixa, provavelmente você foi para a vermelha, que é bem chamativa, e você ficou perguntando o que é aquilo, certo? Então você viu janeiro. E aí você foi procurar o valor dela, então você viu da barra, foi para o eixo Y, depois foi para o eixo X. Você fez tipo um zigue-zague com o seu olho. Depois de ter feito isso, você assimilou essa informação e foi passar para a barra de cima. Então você viu a barra de cima, você tem que ver e começa a comparar a ponta da barra com a do eixo X e tenta ver mais ou menos quanto é que dá. Então deve ter dado mais ou menos 300 e você vai ver a que isso se refere. Esse zigue-zague de olho é muito chato e é justamente isso que a gente quer evitar. Então, no exemplo prático, quando a gente vê esse outro gráfico de barras, você não deu esse zigue-zague. Você foi direto na informação. Percebe como ficou mais leve, mais fácil de você entender o que está sendo representado? E que isso realmente não tem preço quando a gente vai apresentar para um público leigo, para quem a gente precisa realmente mostrar essa informação. Um dos pontos importantes também é a gente lembrar, nosso público ele não é burro. A gente não pode fazer ele se sentir dessa forma. Então a gente que precisa sempre facilitar o trabalho de análise. Ele não tem conhecimento do dado, foi para isso que a gente foi contratado, então a gente precisa sempre facilitar esse trabalho dele. Certo? Por último, não tão mais importante, mas o mais forte, por assim dizer, é que você viu pares, o princípio da conexão, na verdade, e que você viu pares nessas imagens. Independente da forma, independente da cor, você viu pares de quadrado e círculo, depois você foi passar para baixo. E por que você viu pares? Porque tem uma conexão física entre esses dados, entre esses modelos, né, na verdade. Ok, e para que isso serve? Bem,
Quando a gente tem um dado e a gente quer imprimir a ideia de fazer parte do mesmo grupo, a gente pode estabelecer uma conexão física entre eles. Se lembram do acercamento? Quando a gente faz um sombreado, uma barreira física? Pois é, aqui é ainda um pouco mais forte, porque você vai passar a entender eles como parte do mesmo grupo e como dado de uma sequência. Então imagine que você está lá e você faz o seu scatterplot. Então, uma vez que você fez o seu scatterplot, você viu aqueles pontos lá e você sabe que eles têm uma conexão entre eles. Por exemplo, você quer fazer um plot de uma série temporal e você sabe que aquilo tem sentido, realmente, você sabe para onde olhar, mas você vai ter que ficar zigue-zagueando para o eixo X para saber se aquilo faz sentido ou não. Então você pode estabelecer uma conexão física entre esses pontos, certo? Então, quando a gente vai olhar para o gráfico da direita, a gente vai percorrendo realmente um caminho com o olho, o caminho da esquerda para a direita. Então, sempre que a gente está fazendo isso, a gente está imprimindo essa ideia de conexão. Não é muito bom abusar desse princípio, porque como ele é muito forte, ele satura também a imagem. É bom a gente usar com calma e a gente ver realmente as ideias que isso pode passar. Por exemplo, imagine que você quer fazer um gráfico de linha, certo? Isso, na verdade, são pontos, certo? A gente está na esquerda e você quer imprimir essa ideia de conexão. Mas a gente sabe que quando a gente bota ponto, esse dado é discreto. Eu não tenho realmente uma informação entre um ponto e o outro. Eu só tenho esses pontos, senão ele era um dado contínuo. E você vai representar isso como um gráfico de linha, porque você quer mostrar justamente a continuidade desse dado. Você estará errando, porque esse dado você vai passar primeiro a impressão de que é um dado contínuo, e você vai estar salientando que você sabe, por exemplo, o que vai acontecer depois, né? Já que você está representando isso como uma linha, você automaticamente vai imprimir a ideia de que isso vai continuar, né? Então, por exemplo, você pode passar, por exemplo, daqui e o olho continua. Sua ideia continua de que isso aqui está subindo, certo? Mas você ainda assim guarda a ideia de que isso daqui não tem uma relação entre os dois pontos. Quando você passar isso para um gráfico de linha, você já tenta associar isso a uma função. Por você associar isso a uma função, pelo seu público associar isso a uma função, ele vai tentar predizer qual é o próximo ponto. E aí você perde o fio da meada na hora de você apresentar.